E aí, galerinha, tá começando aí mais uma aula de Geografia, professor Rogério, galerinha do sexto ano, vamos trabalhar hoje aí sobre a questão da geologia, sobre a estrutura interna da Terra, as camadas da Terra. Muitas das vezes a gente observa a camada da Terra toda bonitinha, o relevo, as montanhas, muitas das vezes as planícies, mas essa é a camada superficial onde a gente habita, mas fora essa camada existem aí outras estruturas que compõem a chamada estrutura da Terra, que são as camadas internas que estão localizadas aí abaixo da superfície, onde você constrói aí sua casa, onde você brinca no seu dia a dia, beleza? Então nossa aula aí é sobre estrutura interna da Terra, um conteúdo também top de linha. Fica ligado, não perca tempo aí na nossa aula de Geografia, beleza? Vamos lá! Estrutura interna da Terra, nosso tema da aula 3, Geografia. Hoje vamos falar sobre a crosta, ou litosfera, como também ela é chamada, beleza? Vamos falar sobre o manto superior, que é uma camada da Terra também, e o manto inferior, e sobre núcleo externo e interno. Então, crosta, manto e núcleo formam a chamada estrutura interna da Terra, beleza? Vamos lá, analisando aí sobre a estrutura interna da Terra. O que é a estrutura interna da Terra? Se você observar, sempre começamos a aula com uma pergunta. Então, o que é a estrutura interna da Terra? É a composição do planeta formada pela superfície, que eu falei há pouco para vocês, onde nós vivemos aí, construímos nossas habitações, nossas escolas, hospitais, onde a gente anda de bicicleta, e tudo que está abaixo dela. Então eu tenho aqui a superfície, beleza? Essa parte mais escura aqui nessa representação. Mas abaixo dessa superfície eu tenho outras camadas, como o manto e a camada mais profunda, que é o núcleo, que você vai aprender um pouco. Professor, essa imagem aí é assustadora. Tem fogo, professor? É desse jeito mesmo? Tem altas temperaturas. E essas altas temperaturas acabam movendo aí as placas tectônicas, que a gente vai também discutir nessa aula e nas próximas aulas. Beleza? Então, a camada onde nós habitamos é essa camada superficial da estrutura. Mas existem aí outras camadas, que são o manto e o núcleo, que a gente vai observar agora no seguinte slide. Camada da Terra, pronto. Tá aí, galera. Crosta, que eu falei para vocês, que pode ser chamada também de litosfera. O manto, que tem a sua subdivisão, que pode ser o manto, pode ser não, que na verdade é o manto interno e o manto externo, o núcleo externo e o núcleo interno, que é a camada mais profunda da estrutura da Terra. Beleza? Quando eu falo aí, galera, sobre camada da Terra, eu vou apagar e vou entrar aqui nessa imagem para explicar para vocês agora um esquema bem interessante para vocês lembrar no dia a dia de vocês. Ah, professor, me dê um exemplo aí prático. Me coloca lá dentro do slide, lá, diretor, por favor. Professor, me passa aí um exemplo na prática do que seja a estrutura interna da Terra. Olha só que dica bacana. Pega uma cebola aí na tua casa. Faça essa atividade complementar. Não tem a cebola? Essa camada superficial da cebola, onde está com a casca ainda, seria o quê? A sua camada mais superficial da Terra, que é a crosta, também chamada de litosfera. Conforme você for cortando a cebola, beleza? Você vai observar lá aquele miolozinho no final da cebola, que é a camada mais profunda da Terra, que vai ser o núcleo interno. Então, a cebola representa aí muito bem as camadas da Terra. Você
não vai esquecer a partir desse exemplo. Pegue uma cebola na sua casa e faça essa atividade. Camada superficial, que tem aquela casquinha ainda na cebola, é a minha crosta terrestre, a minha camada mais superficial. E conforme eu vou cortando a cebola, aquela parte mais profunda do miolo é o núcleo interno da terra. Beleza? Então, a camada que você habita, me fala aí, é a parte mais superficial da cebola ou a parte mais profunda? E aí, galerinha, me fala aí. Vamos lá? Galera, sem sombra de dúvida, é a parte mais superficial. Vamos lá, voltando na tela. Olha que bacana. Crosta, o que é a crosta? A formação da crosta aconteceu há 4,5 bilhões de anos. Certo? É a porção superior da litosfera. Como que é a composição? Você consegue pisar na crosta terrestre, que é a camada mais superficial que eu falei para vocês. Então, eu tenho aí uma composição sólida, formada por rochas e minerais. Eu tenho rochas no interior do solo. Se você, muitas das vezes, dependendo da localidade que você mora, quando você começa a cavar, você vai encontrar cascalho, rochas dentro dessa região. Então, nessa porção é que vivem aí o quê? Os seres humanos. E também na crosta, que a gente vai encontrar logo abaixo dessa camada superficial, as chamadas placas tectônicas, que estão se movendo aí constantemente, que são responsáveis pelas modificações e formações aí do relevo na Terra. Então, quando eu falo da crosta, ela pode ser subdividida numa porção continental e numa porção oceânica. Beleza? Olha só aqui a minha porção continental. Ela tem aí uma profundidade, se você observar, vou até tirar aqui de cima aqui rapidão. Olha só a profundidade dela. Ela tem de 30 a 80 km, quilômetro de profundidade. Eu tenho uma outra crosta também, que é a crosta oceânica. Ela tem uma profundidade menor. Olha só, crosta oceânica tem de 5 a 10 quilômetros de profundidade. Então, quando eu falo de subdivisão da crosta, a profundidade da continental é superior à da oceânica. Beleza? Guarda essa informação quando eu falo de profundidade. Então, é só você observar na prática. Olha só. Coloca aí um copo cheio de água, um copo do mesmo tamanho, cheio de água. Um você vai colocar muita água e o outro você vai colocar pela metade. Esse copo que tem mais água representa aí a profundidade da crosta, beleza, galera? Continental. Esse copo que tem menos água representa o quê? A nossa crosta oceânica. Não dá para esquecer. Copo cheio d'água é a crosta continental, com pouca água, a crosta oceânica. Vamos lá. Falando de profundidade. Agora, quando eu falo da crosta, a crosta continental, que seria essa porção de terras, se a gente pegar um mapa do mundo, você vai observar que maior parte do mundo, da Terra, é formada por água. Quando eu falo do percentual da crosta continental, ela corresponde 40% da superfície da Terra, que é formada aí por granito e outros minerais. A oceânica recobre 60% da superfície do planeta. E ela é formada aí, maior parte, por basalto, existem outros também. Beleza? Então, eu estou falando de extensão da crosta. Pega aí o mapa mundi. Olha aqui, ó. Eu estou aqui no centro da Terra. E aqui do lado eu tenho o quê, galera? Eu tenho o mapa da América. Observando esse mapinha aqui, o que a gente consegue identificar é o seguinte, ó. Deixa eu ir para cá. Maior parte da América que você está observando aqui, ó. O
que é que acontece? Você vai encontrar água, que é oceanos e mares. Então, maior parte da crosta, quando a gente fala da estrutura da crosta terrestre, ela é formada pela porção oceânica, beleza? 40% continental e 60% a porção oceânica. Agora, quando eu falo de profundidade, a profundidade da continental é superior à da oceânica. Vamos lá. Pronto, mais um exemplo aí para vocês. Então, ó, eu tenho a crosta oceânica e a crosta continental. Pode observar que é bem superior o da crosta oceânica quando eu falo de profundidade. E aqui no centro da Terra eu tenho o chamado núcleo, que a gente vai observar daqui a pouquinho. Bora. O manto, que é a segunda camada da cebola. A primeira é a crosta. Segunda camada, após a crosta, eu tenho agora o chamado manto. Beleza? O manto está localizado entre a crosta e o núcleo, que é a camada mais profunda. Então, rapidão exemplo para vocês aqui. Eu tenho crosta, eu tenho, na prática, né, manto, e essa porção mais profunda aqui eu tenho o núcleo. Beleza? Crosta, manto e núcleo. Vamos para mais informações. Espessura do manto, 2.900 quilômetros. Representa aí, ó, 83% do volume do planeta. Então, praticamente, o maior volume do planeta, quando a gente fala de estrutura, praticamente não. Na verdade, o manto representa aí maior parte da estrutura da Terra em volume, sendo aí 83% a gente vai encontrar região de manto na Terra. Temperatura, olha a temperatura. Por isso que eu comecei aquela imagem lá com vocês representando fogo no interior da Terra, altas temperaturas. 4.000 graus Celsius em a temperatura, galerinha, do manto. Só para você ter uma ideia, a gente mora aqui na região amazônica. Aqui em Rondônia, a nossa temperatura chega a 32, 33 graus e a gente já fica agoniado pra caramba. 33 graus. Agora imagine aí, 4.000 graus Celsius. Por isso que não é possível que a habitação aí no interior da estrutura da Terra. Beleza? Vamos lá. Olha, nessa região do manto é que vai surgir o quê? As lavas vulcânicas. E essas lavas, elas têm o quê? A composição aí no manto de ferro, silício e magnésio. Daqui a mais informações que você vai aprender aí durante a sua vida estudantil. Olha o manto aí, ó. O manto, ele é subdividido em manto superior. Nessa região a gente vai encontrar um material pastoso, não é líquido, mas é um material ainda nem sólido, mas é um material pastoso. E nessa região, ela serve aí ao manto superior como uma esteira para a crosta terrestre. A crosta, vamos dizer que isso daqui é o manto, alta temperatura. Aqui eu tenho a crosta, ó. Então, o manto aí, ó, ele serve como uma esteira para a crosta. Isso aqui seria a minha crosta, beleza? E aqui é a minha região do manto, essa mais ondulada. Então, a minha crosta terrestre, nossa estrutura de crosta, fica flutuando aí sobre o manto superior, beleza? O manto inferior, ele já tem um material diferente do manto superior. Superior, pastoso. Inferior, tenho um material aí mais líquido. Beleza? Então, eu tenho aqui a estrutura, galera, do manto, ó, a subdivisão. Então, a camada mais profunda é o manto superior ou o manto inferior? Manto inferior, sem sombra de dúvida. Vamos lá. Agora a gente vai falar a camada mais profunda da Terra, que é o núcleo. Localização do núcleo lá no centro da Terra. O miolo da cebola que eu falei para vocês lá no início. Espessura, 3.400 quilômetros. Temperatura mais alta ainda do que a região do manto, 6.000 graus Celsius. Composição,
núcleo é formado de níquel e ferro, conhecido aí como NiF. Beleza, galera? O núcleo também é subdividido. O externo, o estado, o material é mais líquido. O interno, o estado é sólido. Então, essa camada mais profunda da Terra, o estado lá é sólido porque eu tenho uma grande concentração de ferro e eu tenho alta temperatura. Então, a camada mais profunda da Terra, que é o núcleo interno, é sólida, beleza? E o núcleo externo, ele é líquido. Voltando, vamos lá. Mais de 6.000 graus, galera, de temperatura nessa região do núcleo. Então, para relembrar, galerinha, sobre as camadas da Terra, eu tenho a seguinte estrutura aí da nossa cebola, que nós discutimos aí durante a aula. Núcleo, camada mais profunda. Núcleo interno, que é sólido. Beleza? Olha que interessante, o núcleo externo é líquido. Manto inferior. Beleza? Manto superior. E a camada mais superficial, a crosta, conhecida também como litosfera. Então, a partir dessa representação, nós abordamos hoje aí da nossa aula temas sobre a estrutura interna da Terra. Não tem como errar, é tranquilo, entendeu? Eu já passei o macete para vocês da cebola, agora só é guardar. Também passei os macetes para vocês sobre a questão da profundidade, sobre a questão da crosta continental ser menor comparado aí com a crosta oceânica, que dentro do nosso planeta Terra, a maior parte do planeta é formado por água. Se é água, é crosta oceânica. Então, maior parte da crosta, 60%, é formada aí por porção oceânica e apenas 40% pela porção continental. Mas quando eu falo de profundidade, eu tenho que entender que a porção continental da crosta é mais profunda, a porção continental, em relação à porção oceânica. Esse é o conteúdo introdutório de estrutura da Terra. Nós voltamos aí na próxima aula com mais informações aí sobre esse processo da geologia da Terra. Valeu, galerinha, um grande abraço e até mais. Tchau!